Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem? Sou a professora Marita e a gente está aqui para uma aula de matemática. Vamos aos nossos objetivos? O objetivo da aula de hoje é resolver expressões numéricas com parênteses e as 4 operações básicas. Bom, parênteses, o que são parênteses? Parênteses são sinais de associação, que é aquele sinal curvo assim, né, que faz uma curvinha. Isso são os parênteses. E as 4 operações básicas são as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, certo? Muito bem. Se eu misturar todo mundo, o que eu vou resolver primeiro? Isso que a gente vai aprender nessa aula. Então, olha lá, vamos começar com praticando. A gente já sabe que o parênteses, quando aparece o parênteses na minha operação, na minha expressão, eu tenho que olhar para ele primeiro, é para ele que eu tenho que dar prioridade, certo? Então, esse exercício diz assim, ó, coloque os parênteses de forma que a expressão seja verdadeira, ou seja, aonde eu vou colocar o meu parênteses, né? Aonde eu vou colocar o parênteses aqui nessa expressão que fique um resultado igual a 20. Tempo para vocês e a gente já volta. E aí, foram por tentativa ou foram pensando assim uma localização? Olha aqui o que a prof fez. Eu fui tentando um por um. Primeiro eu resolvi tudo sem colocar os parênteses. O que aconteceu? Quando eu não coloco os parênteses, eu tenho que resolver primeiro a multiplicação. Então, 5 vezes 2, 10, mais 6, 16, menos 1, 15. 15 é diferente de 20. Então, realmente eu vou precisar colocar o parênteses em algum lugar ali para que esse parênteses, para que essa expressão fique igual a 20, ok? Muito bem. Vou testar aqui, colocar no 6 menos 1. Por que eu vou já começar aqui no 6 menos 1? Porque se eu coloco aqui no 2 vezes 5, o que vai estar acontecendo? Vai estar acontecendo que eu vou seguir a mesma sequência como se não tivesse parênteses. Então vai ficar aqui, ó, vou resolver primeiro 6 menos 1, 5. Agora eu vou resolver a multiplicação. 2 vezes 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 ainda é diferente de 20. Então, o que a gente vai testar? Vamos testar em outro lugar. Olha aqui, vou testar segurando aqui, ó, o 5 mais 6 como prioridade. Então, vai ficar o quê? 5 mais 6, 11. 2 vezes 11, 22. 22 menos 1, 21. Continua sendo diferente de 20. Então, onde mais a gente pode testar? Olha lá, eu posso pegar a soma com a subtração tudo junto para fazer primeiro antes de fazer a multiplicação. Então, olha lá, 5 mais 6, 11, menos 1, 10, 2 vezes 10, 20. Ah, então quer dizer que eu tenho que colocar o parênteses aqui, ó, do 5
até o menos 1 para que essa expressão dê um resultado igual a 20. Entenderam como é que faz esse exercício? Muito bem. Vamos para a letra B. O que está acontecendo na letra B? Tem divisão, tem adição e tem multiplicação. Onde eu coloco parênteses para que essa expressão dê resultado 2? Tempo para vocês e a gente já volta. E aí, conseguiram resolver? Vamos ver aqui o que a prof fez. Se eu resolver sem o parênteses, o que vai acontecer? Tem que resolver primeiro a divisão, né? Então, e depois a multiplicação que vier na ordem. Então, 36 dividido por 12, 3. Se eu fizer 3 vezes 2, 6. 3 mais 6, 9. 9 é diferente de 2, certo? Muito bem. Então, vamos colocar os parênteses para que a gente possa testar como é que a gente vai chegar no resultado 2. Olha o que aconteceu aqui. Testando os parênteses, juntei aqui a adição. Então, 12 mais 3. 12 mais 3, 15. Então, vai ficar 36 dividido por 15, não pertence ao conjunto dos números naturais. Por que não pertence? Não tem nenhuma vez, eu não tenho nenhuma parte inteira do 15. Por exemplo, se eu pegar uma vez o 15, dá 15, mas se eu pegar 2 vezes o 15, dá 30. Se eu pegar 3 vezes o 15, vai dar 45, então passa do 36. Então quer dizer que 36 dividido por 15 é 2 e vai dar algum resto. Então não tem nenhuma parte inteira do 15 que cabe dentro do 36. Ou seja, não pertence ao conjunto dos números naturais, certo? Muito bem. Mas e se eu colocar o parênteses aqui, ó, pegar a soma até a multiplicação aqui? O que vai acontecer? Vou fazer essa soma primeiro? Não. Vou olhar dentro do parênteses, o que eu vou fazer primeiro? A multiplicação. Então, 3 vezes 2, 6. 12 mais 6, 18. 36 dividido por 18, 2. 2 é igual a 18. Então, quer dizer que para a letra B, o meu parênteses vai ficar entre quem? Do 12 até o 2, ok? Vamos para mais uma? Vamos lá. Olha a letra C. 23 menos 2 vezes 2 mais 4 tem que dar 126. Onde eu vou colocar o parênteses? Tempo para vocês e a gente já volta.
E aí, conseguiram colocar o parênteses? Vamos novamente ver como é que ficaria esse resultado sem a resolução, sem colocar os parênteses? Quando não coloco os parênteses, o que eu tenho que olhar primeiro? A multiplicação. Então, 2 vezes 2, 4. 23 menos 4, 19. 19 mais 4, 23. Não dá 126, certo? Então, vamos testar o parênteses em outro lugar. Vamos pegar aqui, vou pegar essa subtração aqui primeiro. Ah, professora, mas a subtração não é o que vem na ordem? É, mas quando a gente tem subtração, multiplicação misturado, o que acontece? A gente pega e tem que resolver primeiro a multiplicação. Então, olha aqui, ó. 23 menos 2, 21. 21 vezes 2, 42. 42 mais 4 dá 46. Opa, prof, errou aqui, ó. Faltou o 1 e o 6. Depois vai ser corrigido, tá? 46 é diferente de 126 que tinha que dar ali, certo? Muito bem. E agora, se eu colocar aqui o parênteses, aqui entre o 2 e até o 4, o que vai acontecer? 2 vezes 2, 4, com mais 4, 8. 23 menos 4 é 15, que é diferente do 126 que tinha que dar ali, certo? Continuando aqui. Mas e se eu colocar dois parênteses em duas posições diferentes? O que vai acontecer? Ó, testei aqui o 23 menos 2 e o 2 mais 4. Mas, prof, pode ter mais de dois parênteses, dois conjuntinhos de parênteses na expressão? Pode, gente, pode ter quantos vocês precisarem. Então, olha lá, 23 menos 2, 21. 4 mais 2, 6. 21 vezes 6, 126, que ficou igual ao 126 ali do problema, certo? Do desafio. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Vamos prosseguir então. Então, a gente tem aqui as respostas, certo? E vamos resolver então essas expressões. Ó, tem duas expressões. Lembrando que quando eu tenho parênteses, eu priorizo o parênteses, certo? E dentro desse parênteses, o que eu vou priorizar? Multiplicação ou divisão, o que vier na ordem, e depois adição ou subtração, o que vier na ordem também. Um tempo para vocês e a gente já volta.
E aí, conseguiram resolver? O que a gente tem que prestar atenção? Tenho que prestar atenção primeiro no quê? Que tem parênteses, tem operações misturadas de divisão, multiplicação, adição e subtração. Mas dentro desse parênteses é o que eu vou resolver primeiro, certo? A gente já falou sobre isso. Então, mas dentro desse parênteses tenho as operações misturadas. O que eu resolvo primeiro? Primeiro eu resolvo a multiplicação ou divisão, o que vier na ordem, e depois eu resolvo a adição ou subtração, o que vier na ordem, certo? Registraram, guardaram isso aí na cabeça de vocês? Muito bem, então quer dizer que nesse parênteses aqui, o que eu vou resolver primeiro? Essa multiplicação. Dentro desse parênteses aqui, o que eu vou resolver primeiro? Essa divisão aqui, certo? Então, olha lá, observando os parênteses, a gente já conversou que eu vou fazer 7 vezes 7 primeiro, que vai dar 49. Dentro desse parênteses, eu vou resolver o que primeiro? 15 dividido por 3, que vai dar 5. Agora, dentro desse parênteses, eu tenho só uma soma. E aqui eu tenho subtrações, uma subtração e uma soma. O que eu resolvo primeiro naquele parênteses azul ali? Eu vou resolver a subtração, porque lembra, a gente resolve o que vem na ordem, certo? Então, 49 mais 5 vai dar 54. 18 menos 5, 13. 13 mais 5, 18. E agora, eu tenho uma divisão e uma multiplicação. O que eu resolvo primeiro? O que vier na ordem, certo? Como eu não tenho mais soma, subtração, não tem mais nada dentro desse parênteses aqui para ser resolvido, eu resolvo o que vier na ordem. Então, vou resolver primeiro o 54 dividido por 18, que vai dar 3. E 3 vezes 2 vai dar 6, beleza? Bem fácil, né? Vamos para a letra B? Vamos para a letra B. O que a gente tem aqui na letra B? Tenho 3 parênteses que precisam ser olhados como prioridade. Nesse primeiro parênteses, eu vou olhar o quê? A multiplicação. Dentro desse parênteses, também essa multiplicação ali. E dentro desse parênteses que só tem subtração e adição, o que eu vou olhar primeiro? O que vem na ordem, ó, que é essa subtração, certo? Então, olha lá. Se eu fizer 5 vezes 6, 30. 2 vezes 10, 20. 40 menos 30, 10. Tudo bem? Muito bem. 30 menos 30, dentro desse parênteses só tem essa subtração, então eu vou olhar só isso aqui. Dentro desse tem só uma adição e dentro desse só tem mais uma adição. Então é só eu fazer essas adições aqui. 30 menos 30, 0. 20 mais 7, 27. 10 mais 5, 15. Beleza? Quanto vai ser 0 dividido por 27? Bom, eu tenho, vamos supor, 0 balas para dividir para 27 pessoas, ninguém vai receber nenhuma bala, certo? Então vai ficar o quê? 0 dividido por 27, 0. E 0 vezes qualquer número vai dar sempre 0. Com isso, a gente corrige a letra A e a letra B bem tranquilinho. Acertaram? Bem sossegado, né? Então, pessoal, nessa aula de hoje, o que a gente viu? A gente resolveu expressões numéricas onde tinham as 4 operações básicas e o uso dos parênteses. E a gente percebeu o quê? Que os parênteses fazem toda a diferença na resolução de uma expressão, certo? Espero que vocês tenham gostado e até breve.